Então, pessoal, a aula passada a gente começou a falar um pouco em relação ao modelo de CAPM, beleza? Que basicamente, como eu estava falando para vocês, é um modelo moderno do portafólio e que basicamente é, é uma estratégia na qual os investidores, quando tem um conjunto de ativos financeiros disponíveis para no mercado, é uma estratégia na qual eles poderiam escolher aquele ativo que tem menor variância para um nível dado do valor esperado ou para um nível dado de variância, aquele que dá maior valor esperado. Então, vamos entender os passos básicos deste modelo de CAPM. Então, denominamos pelo L o espaço de loterias para uma distribuição, consideramos a média e a variância. Então, vai ser uma coisa bem interessante, porque o que nós vamos considerar é para uma certa distribuição, nós vamos considerar duas medidas que são simples, a média e a variância. Então, tipo assim, imagina que vocês têm dados históricos de um certo ativo. Este modelo é bem melhor quando você tem ativos que têm distribuições normais, porém, ainda ativos que não têm distribuições normais podem ser modelados deste jeito, tá? Só que quando vocês têm distribuições normais, vocês podem dar algumas conclusões além, beleza? Então, imagina, vocês têm os dados históricos de um certo ativo, beleza? E basicamente, vocês querem criar um portafólio. Então, basicamente, criar um portafólio é criar uma combinação convexa dos ativos. Então, basicamente, você tem um ativo A, tem um ativo B, e você quer dar para este ativo, você quer dar uma certa porcentagem alfa, e neste ativo você quer uma porcentagem 1 menos alfa, tá? Então, basicamente, nós estamos criando um ativo que é alfa por cento o ativo A, mais 1 menos alfa por cento o ativo B, tá? É isso. Então, nós temos duas propriedades básicas. O nosso portafólio, como que é o valor esperado? Nós estamos falando que estamos considerando, tudo aqui vai estar considerado em termos de média, variância. Então, basicamente, como que é a média e a variância deste portafólio? Então, a média, fácil. Média é fácil, não é mais do que considerar a combinação linear das médias. Porque, basicamente, o valor esperado, vocês têm que lembrar que o valor esperado é uma função linear. E as variâncias que acontecem, a variância da soma não é a soma das variâncias. Isso que é importante. E de fato, a variância tem muito a ver com o fato se as funções têm alguma relação entre se as variáveis, se as distribuições, se as variáveis aleatórias têm alguma relação entre elas, tá? Então, poderia acontecer, uma coisa que pode acontecer é, basicamente, que se elas estão muito relacionadas, é claro que a variância da soma vai ser a soma das variâncias. Porém, se elas não são correlacionadas,
não fica sendo do mesmo jeito. Então, nós temos a seguinte propriedade a respeito da combinação linear das variâncias. Então, nós temos a propriedade seguinte. Nós temos que lembrar, basicamente, aqui, se nós temos uma combinação linear, imagina que, em geral, se eu tenho que a combinação linear alfa vezes o ativo x mais beta vezes y, a variância disto aqui é alfa quadrado, variância de x, mais beta quadrado, variância de y, beleza? Só que tem um termo adicional, mas 2 vezes aqui seria xy, coeficiente de correlação pelas respectivas desviações estándar. Eu falei errado há um momento. Falei errado. Se o nosso coeficiente de correlação é 0, é claro que aqui vai ficar a combinação linear. Se não fosse 0, vamos obter alguma outra coisa, tá? Então, a ideia, se a gente aplica isto aqui, no nosso caso, que é o caso desta combinação, que a gente tem alfa, a gente tem 1 menos alfa, a gente chega, basicamente, que a variância do portfólio não é mais do que alfa quadrado, a variância do A, 1 menos alfa quadrado, a variância do B, mais esta parte aqui, 2 vezes alfa por 1 menos alfa, o coeficiente de correlação multiplicado por sigma alfa, sigma beta. Então, basicamente, estamos aplicando aquela fórmula que eu mostrei lá em cima, estamos aplicando para este caso. E, basicamente, vocês poderiam arranjar de uma forma um pouco diferente, e isso aqui fica exatamente igual com isso aqui. Basicamente, vocês poderiam escrever como isso aqui, menos 2 vezes esta parte aqui. Beleza? E, basicamente, nós chegaríamos em esta relação. Se o nosso ρ fosse exatamente igual a 1, tudo isto vai sumir. Se o nosso ρ fosse igual a 1, e nós teríamos só esta parte aqui. Beleza? E naquele caso, a desviação estándar, se os ativos estão totalmente correlacionados, a desviação estándar do portfólio não é mais do que a combinação convexa respectiva das desviações estándar de cada um dos agentes. Então, isto aqui é extremamente interessante. E, por outro lado, olha aqui, o que acontece se ρ é 0? Se ρ é 0, isso aqui é máximo. Olha, que se ρ é 0, tudo isso aqui tudo isso é negativo, porém é máximo. Então, em certo sentido, quando o coeficiente ρ é 0, vocês estão tirando uma certa parte do risco. Então, basicamente, isto aqui está falando o seguinte, que um agente para reduzir o risco, ele tem que diversificar. Imagina que acontece se o portfólio dele escolhe unicamente ativos que estão relacionados entre eles. O risco vai aumentar. Ou basicamente, não é que vai aumentar, o risco vai ser uma combinação linear uma combinação convexa dos riscos, então realmente não tem uma redução do risco, não aumenta mais,
não tem uma redução. Beleza? E se tiver dois ativos que são totalmente correlacionados, que são totalmente independentes, o que vai acontecer é que o risco vai se reduzir. Aqui, caso Rho fosse zero, aqui o risco, o nosso sigma vai se reduzir, tá? Então, isso corresponde com aquela analogia que eu falei para vocês a aula passada, de não coloque todos os ovos na mesma cesta. Porque, basicamente, se colocar todos os ovos na mesma cesta, quer dizer que todos os ativos que você está comprando são ativos muito parecidos. Então, de fato, o risco não está sendo reduzido. Então, a redução do risco da diversificação é limitada pela extensão em que os ativos individuais estão correlacionados. Então, a redução do risco da diversificação é limitada por quanto os ativos estão correlacionados. Quanto mais correlacionados, é menor a diversificação, a verdade. Então, a verdade, se você quer realmente diversificar, se você realmente quer diversificar, você teria que considerar comprar ativos que de algum jeito não estejam tão correlacionados assim, sabe? Porque, em certo sentido, o que você quer é que a combinação linear, no fundo, que isto aqui diminua. E para isto diminuir, desde o ponto de vista da correlação, o que você quiser é que esta correlação fique o mínimo possível. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Se a gente considera o caso extremo, sendo Rho igual a -1, isto aqui, sendo Rho igual a -1, isto vai ficar sendo 2, e a verdade dá para ver, é fácil ver, que isto aqui, é tipo aqui, este Rho fica aqui para -1, ele some, ele fica aqui -1, e você poderia factorizar, isto some, e aqui vai ficar negativo. Beleza? Então, naquele caso extremo, se Rho fosse igual a -1, nós teríamos isto aqui. E olha o que acontece, que o nosso Rho, que o nosso sigma, desculpa, nosso sigma, nossa desviação, poderia, em determinadas condições, ser zero. É possível? O que vocês acham, gente? É possível que, por meio da diversificação, eu consiga criar um portafólio que não tem nada de risco? Tem sentido ou vocês acham que não tem sentido? E se tem sentido, em que condições? E se não tem sentido, por que não tem sentido? Acredito que sim. É porque a definição está meio aberta, mas acho que isso seria pensar como se eu estivesse pegando dois ativos que estão em fases diferentes, digamos, uma senoidal e uma cossenoidal. E aí um vai compensando o outro. Eu acho que vai acabar virando isso. E aí um mata o risco do outro, da variância do outro. Exatamente. Vocês têm dois ativos. Um ativo que, imagina, que meio que o ativo poderia ter retornos positivos, retornos negativos, qualquer coisa, uma coisa assim, tanto faz. Tem uma parte de uma região que é negativa, uma parte de uma região que é positiva. O que acontece se o segundo ativo justamente faz uma coisa assim? Basicamente, quando um dos ativos está bem, o outro ativo está ruim. E quando um dos ativos está ruim, o outro ativo está bem. Se vocês fizerem uma combinação linear deles dois, vocês poderiam chegar, basicamente, em uma situação na qual vocês poderiam fazer com que o risco seja zero. Vocês poderiam fazer uma combinação linear deles e chegar no final em uma combinação linear deles. Tipo assim, um ativo assim. E se você faz a soma dos dois ativos, vocês vão chegar em um ativo aqui, este ativo verde, que é um ativo livre de risco.
Beleza? E então, nesse caso, o que quer dizer é, se você sabe, o caso mais extremo, que tem dois ativos que estão negativamente relacionados, se vocês têm dois ativos que estão negativamente relacionados, nesse caso, poderia sim acontecer que um dos ativos meio que compensa outro e no final vocês terem um ativo totalmente simples. Poderia acontecer, pelo menos teoricamente, tá? Beleza. Este gráfico, esta tabelinha que a gente tem aqui corresponde, é uma tabelinha bem antiga. Tudo isso que estou fazendo é parte do artigo de André Perol, que eu compartilhei lá no Google Classroom. E, basicamente, são dados bem antigos, já não tem muita validez hoje, mas pelo menos dá para entender a ideia do modelo. São dados de 1994 até 2003. São super antigos, um período de tempo de quase entre 30 e 20 anos atrás. Então, é extremamente antigo. Olha como naquela época o Japão, aqui dá para ver algumas das maiores economias do mundo e, basicamente, dentro do... Olha a China naquela época. Estamos falando daquele período do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o tamanho da economia chinesa. Olha como cresceu nos últimos anos, tá? Naquela época tinha a ordem do tamanho dos mercados financeiros do mundo era assim, tá? Bem antigo, bem antigo. Não tem validade hoje mais do que para fins históricos, tá? Mas, basicamente, nós temos que para naquele ano foram feitos os cálculos correspondentes ao tamanho dos mercados, a desviação estándar. Depois vamos falar destas medidas que são a medida de beta versus basicamente comparar com o tamanho. Este aqui corresponde ao tamanho do mundo, tá? Este aqui é o mercado do mundo total. Naquela época, o mundo tinha um tamanho de 30 milhões, mercados financeiros, com uma desviação estándar de 15,3%, tá? Olha que estas duas medidas são de 1 e 1, e basicamente temos algumas medidas. Estas medidas meio que dizem como que é o movimento do mercado daquele país respeito, nesta aqui, respeito do mercado mundial. Então, tipo assim, o mercado dos Estados Unidos está extremamente correlacionado, e vamos procurar algum que esteja pouco relacionado, 0,32. Mercado da Malásia, tipo assim, o mercado da Malásia tinha uma correlação bem fraquinha a respeito do mercado mundial, tá? O coeficiente beta a gente vai falar daqui para frente, um pouquinho mais para frente. Mas uma coisa interessante é que o tamanho ou a desviação estándar dos ativos do mundo naquele ano era 15,3%. Se a gente supõe, vamos fazer duas suposições, que todos os ativos do mundo fossem perfeitamente correlacionados, a verdade, a desviação estándar seria de 19,9%, ou seja, praticamente 20%. Olha aqui, nós teríamos 15,3%, menor do que 19,9%, maior do que 8,4%, que basicamente, neste caso, nós temos uma correlação de 0, uma correlação de 1, e aqui é o fato real. Então, o que acontece é que, na realidade, o fato
do que ele fica afastado deles dois, quer dizer, em certo sentido, que os ativos do mundo, os mercados financeiros do mundo, não são totalmente correlacionados. Então, pelo fato que eles têm algum tipo de relação, de independência, não são totalmente correlacionados, que diminui um pouco a desviação estándar dos ativos do mundo. E também não são independentes, beleza? Então, eles estão correlacionados, mas não é tanto assim, beleza? Então, basicamente, esto aqui está mostrando que está comparando com dois modelos. No caso que a gente tiver totalmente correlacionado e sem correlação. Então, o valor real daquele ano, 2003, era maior do que este valor, menor estritamente do que este valor, mostrando mais ou menos que a realidade do mundo é uma coisa um pouco intermediária, sabe? Mais ou menos. E nós temos aqui justamente também os tamanhos de cada uma das economias nesse momento. Olha como o tamanho da economia chinesa nesse momento era de 1,7% no final dos anos 90, e que tem crescido bastante nos últimos anos. Aliás, nesse gráfico tá, até os Estados Unidos são a metade do mundo, é a realidade do que era naquele momento do tempo. Então, não dá para ver a relevância dos outros agentes, não dá. Não, olha como o mundo mudou, tá? Estamos falando que como era o comportamento do mercado para o final dos anos 90. É bem diferente do que hoje. Então, por isso eu falo, se vocês olham, e eu mandei para vocês o artigo de André Perot para estudar, porque achei super legal, mas, por exemplo, isso aqui já não tem nenhuma relevância desde o ponto de vista estatístico. Isso já só tem valor histórico. Hoje, isso aqui já é história. Hoje não dá para fazer uma análise interessante a respeito daqueles dados fora de uma análise histórica, tá? Beleza. Então, qual que é o problema do investidor? O nosso investidor, que é o cara que vai fazer a compra do portfólio, ele quer minimizar, a escolha dele é a quantidade de ativo que vai comprar de cada tipo. Esta que é a escolha do agente. Beleza? Então, a escolha dele é o alfa 1, alfa 2, alfa K. Então, basicamente, a escolha dele é quanto que vai comprar de cada um. Ele tem várias formas de escrever o mesmo problema. O primeiro é, basicamente, ele quer minimizar a variança do portfólio com a condição que o valor esperado é fixo. Então, basicamente, com um valor esperado fixo, ele quer minimizar a variança. O problema dual, então, basicamente, sempre que a gente fala de problema dual, esta parte que era a restrição passa para ser a função objetivo, este passa para ser a restrição, e o problema de minimização fica com o problema de maximização. Isso vai acontecer sempre, igual do que a gente viu no caso dos problemas duais entre o que? O problema do agente de maximização de utilidade e de minimização de custo. Basicamente, temos aquela atualização. Professor, desculpe voltar na tabela. Mas desses exemplos dos países, quanto maior a correlação, menor desviação padrão, não. A correlação é respeito deste aqui. Beleza? Então, estamos falando que esta correlação é respeito do mercado mundial. Então, olha
que o que teria mais sentido dizer é que quanto maior a correlação, mais parecido com o comportamento do mercado mundial. Então, tipo, aqueles que têm uma correlação alta vão ter variações mais ou menos parecidas com a variação deles vai ser parecida com a variação do mundo. É isso. Mas, porque, de fato, vocês poderiam ter... Tipo, olha este aqui. Olha este aqui, que basicamente tem uma correlação baixa e a desviação estándar dele não é muito alta, não. E este aqui, olha este aqui, que 0,47 e 0,58 não são tão diferentes, e olha como é diferente isso aqui. Então, basicamente, o único que a gente poderia garantir é que aqueles que têm uma correlação alta, eles têm um comportamento mais ou menos parecido, mas se a correlação é baixa, poderia acontecer qualquer coisa. Poderia acontecer qualquer coisa porque quanto mais baixas são mais independentes, então poderia meio que acontecer qualquer coisa. Então, não é mais naquele sentido, tá? Então, problema dual. Problema dual, tem que lembrar, tipo, quando a gente tinha o problema de maximização de utilidade, dada a restrição orçamentária, nós queríamos maximizar a utilidade. No caso contrário, o problema dual, a gente tem uma utilidade fixa e a gente vai minimizar o custo. Beleza? Então, a gente vai minimizar o custo. Nesse caso, o problema de maximização passou para um problema de minimização e a gente trocou estes dois. É a mesma coisa que acontece aqui. O problema dual é simplesmente, eu vou maximizar o valor esperado com a condição que a minha variância está fixa. Então, nós vamos maximizar o valor esperado e a restrição é a variância fica fixa. Então, basicamente, outra forma. Então, é importante sempre entender de qual correlação está sendo tratada, é totalmente importante. De fato, tudo o que... Porque, basicamente desde o comecinho que a gente estava falando aqui, que não coloque todos os ovos na mesma cesta, está, no fundo, falando de correlação. Se você quer reduzir o risco, de algum jeito, você deve ter uma boa noção da correlação. Então, meio que tudo isso que a gente vai fazer depende do que você conheça como que é a correlação. Então, é importante sempre entender qual correlação está sendo tratada. É totalmente claro, é importante saber conhecer a matriz de correlações, a matriz de covariâncias, é super importante, gente, super importante, porque a base da redução do risco é justamente tentar fazer com que uma certa combinação linear reduza o risco, mas isso vai depender muito, muito, muito de quão correlacionados estão os agentes, tá? Não os agentes, os assets, os ativos financeiros. E o mesmo, estes dois problemas são duais e tem um problema que é parecido, a verdade é um problema diferente, que às vezes também é tratado, e nós não vamos considerar realmente este aqui não, mas faz parte das possibilidades de resolver o problema de maximizar valor esperado, ao mesmo tempo que a gente quer reduzir a variância, que é este aqui. Vamos supor que vocês conhecem o índice de Arrow-Pratt.
Então, que este é o índice de aversão ao risco, e seja RA, o índice de aversão de Arrow Pratt. Então, basicamente, uma forma de fazer um problema, é um problema diferente, mas bem relacionado, é eu quero maximizar o valor esperado menos a variabilidade. Então eu quero maximizar o valor esperado menos um meio disso aqui, que é basicamente como dizer, estou maximizando o valor esperado e ao mesmo tempo quero reduzir a parte da variância. Então, em certo sentido, este problema, que este é um problema que não tem restrições, a gente quer encontrar a combinação linear que maximiza o valor esperado menos a variância. Isso é bem parecido com expansões em séries de Taylor. De fato, vou explicar porque tem a ver com séries de Taylor. De fato, estamos trabalhando neste aqui. Se vocês lembram, uma série de Taylor, vocês têm uma função f de x, ela pode ser escrita como f de x0 mais f' de x0 por x menos x0 mais f duas linhas de x0 por x menos x0 ao quadrado. Tá? A verdade, meio que, se vocês, aqui, mais um meio. Beleza? Então, se vocês considerassem o valor esperado, f de x0 mais f' de x0 pelo valor esperado de x menos x0. E vamos considerar que x0 é o valor esperado de x, mais um meio de f pela linha de x0, o valor esperado de x menos x0 ao quadrado. Então, meio, tudo isso aqui vai sumir. Tudo isso aqui vai sumir. Este aqui é o valor esperado do portfólio. E esta parte aqui nós teríamos esto que está relacionado com a variança. Não é exatamente a variança, de fato, é a variança. E nós teríamos uma parte aqui que está relacionada com a segunda derivada. Então, vocês lembram que em relação com a segunda derivada, nós tínhamos aquele coeficiente de Arrow-Pratt. Beleza? Então, meio que isso aqui está relacionado, ou tem a ver muito com tem muito a ver com as expansões em séries de Taylor. E, basicamente, se a gente tem um agente que é averso ao risco, a segunda derivada dele é negativa, sempre. Então, por isso que isto vai ficar com um sinal negativo. Beleza? Então, isto que fica aqui, é mais ou menos como dizer, eu vou considerar uma coisa bem parecida com a expansão em séries de Taylor, tá? Então, basicamente, nós temos aqui a parte do valor esperado, uma parte aqui da variância, uma parte aqui do coeficiente de Arrow-Pratt que contém informação da segunda derivada e sinal negativo indicando que é averso ao risco, que a gente é côncavo. Beleza? Então, este problema não é exatamente este mesmo problema, não é o mesmo problema. Eles dois são basicamente duas versões, duas caras da mesma moeda. Este aqui tem uma natureza um pouco diferente, porém é parecido, porém a natureza dele é diferente. Então, é outro problema. Então, o problema do investidor poderia ser pensado de qualquer dos três jeitos e em cada um vai ter uma interpretação um pouco diferente. Então, vamos considerar dos três problemas, vamos considerar este aqui. Vamos considerar o primeiro. Vamos resolver o primeiro, que é basicamente, nós queremos minimizar a variança com a condição que
o valor esperado fica fixo. Então, nós podemos escrever a informação em termos de um jeito um pouco mais matemático. A variância, isso aqui poderia ser escrito do seguinte jeito. Seja R vai ser o conjunto dos assets, dos ativos financeiros, tá? Beleza. Nosso mu vai corresponder, é um vetor, este aqui é uma matriz, tá bom? O nosso R é uma matriz. O nosso mu é o vetor dos valores esperados de aqueles ativos. O sigma é a matriz de covarianças dos ativos, então, basicamente, o sigma é a covariância entre o ativo A1, o ativo A1, o ativo A1, o ativo AN, e assim. Então, nós temos aqui a nossa matriz de covariância. E nosso alfa, que é basicamente também um vetorzinho. Então, basicamente, nós temos aqui que é a matriz de covarianças. Nós temos aqui este aqui é basicamente o portafólio. Beleza? Nós temos aí o portafólio. E, basicamente, nós temos aqui o vetor. Este aqui vai ser o nosso vetor de valores esperados. Então, o nosso problema 1 vai poder ser escrito do seguinte jeito. A variância pode ser escrita simplesmente deste jeito. Alfa linha, sigma por alfa. Beleza? Então, esta aqui é a variância. Sí, aquí esta línea es a matriz transposta. Beleza? Alfa línea, sigma alfa. Tal que esta parte aquí puede ser escrita simplemente como o produto punto entre alfa y mu, que aquel producto punto puede ser escrito de forma matricial como alfa transpuesto multiplicado por mu, tem que ser igual a mu0, e a nossa condição é que a soma dos alfa tem que ser igual com 1. Beleza? O problema 2 pode ser escrito como maximizar o valor esperado, com a condição que a variância fica controlada e a mesma condição. Beleza? E o terceiro problema é maximizar o valor esperado menos 1/2 do coeficiente de Arrow multiplicado pela variância, que a variância está dada por este termo aqui, tal que a soma dos alfa é exatamente igual a 1. Beleza? Vamos a solucionar o primeiro problema. Foi o que eu falei que ia solucionar. Os outros é parecido, porém, vamos nos focar neste problema 1. Como que a gente vai resolver este problema? A gente resolve este problema olha que a gente aqui não tem desigualdades. Isso aqui pode ser resolvido facilmente utilizando Lagrange. Beleza? Então, nós temos a nossa função objetivo, que a gente vai deixar aqui como 1/2, porque a gente põe este 1/2 simplesmente para que a conta fique mais simples, beleza? Porque quando a gente derivar, isso é uma forma quadrática, quando a gente derivar, a gente vai ter que multiplicar por 2. Então, por isso que eu deixo 1/2. Dá para multiplicar por qualquer valor, isso aí não afeta nada. Mas lambda 1, então temos nossa primeira restrição. Lambda 1 por este aqui menos mu0, mais lambda 2
alfa K menos 1, beleza? Então, nós temos, essas são, este aqui é o nosso lagrangiano correspondente. Quando a gente deriva, se a gente derivar isto aqui, a derivada de isto aqui, então, imagina, se vocês não sabem como derivar matrizes, simplesmente para que vocês saibam, esto é como se diz, se a gente tiver um meio de uma constante multiplicado pelo alfa quadrado, mais ou menos, imagina. E vocês vão derivar em relação ao alfa, beleza? Então, se vocês derivam em relação ao alfa, vai ficar C multiplicado por alfa. É a ideia, tá? Então, este alfa linha sigma alfa é como se fosse isso aqui. Então, quando a gente deriva, isto aqui é uma expressão em termos de alfa, a derivada, que vai ser o gradiente disto aqui tem que ser um vetor. Isto aqui é um número, escalar. A derivada de um escalar é um vetor. Então, o vetor correspondente é simplesmente sigma alfa, beleza? Então, essa foi a primeira derivada. Aí dá para ver a razão pela qual a gente deixou multiplicado por um meio. A segunda derivada, a derivada da segunda parte é lambda 1. Então, a gente está derivando em relação a alfa. Isso aqui vai sumir totalmente. Então, imagina que isso é a mesma coisa, como se fosse uma constante. Então, como se a gente tiver constante multiplicado por alfa, derivar em relação com alfa, vai ficar só constante, fica μ. Beleza? E a última parte, que nós temos o somatório dos alfa. Então, vocês têm alfa 1 mais alfa 2 mais até chegar a alfa n. Se vocês derivam isto, vai ficar derivada em relação a alfa 1, 1. Derivada em relação a alfa 2, 1. Derivada em relação a alfa n é 1. Então, basicamente, o gradiente desta parte aqui é o vetor de 1. Basicamente, isto aqui é um vetor de 1. E tudo isso tem que ser igual com zero. Beleza? Quando a gente aplica Lagrange, a gente deriva, faz tudo igual com zero. E as duas condições adicionais, que isso tem que ser zero e que isso tem que ser zero. Então, nós temos aqui, este aqui, quando a gente aplica os multiplicadores de Lagrange, as condições de primeira ordem são estas aqui. Beleza? Para resolver o problema, então, nós temos tudo isso aqui. Resolver o problema, basicamente, a gente chega que o alfa, aqui basicamente, esto está dado em termos de lambda 1, lambda 2 e alfa. Nós temos que descobrir quem que é o alfa, quem que é lambda 1, quem que é lambda 2. E a verdade fazendo as contas simplesmente para encontrar quem que é o nosso alfa, a gente chega que é basicamente uma combinação linear destas duas partes. Beleza? O nosso alfa estrela vai ser a nossa matriz de covariância inversa multiplicado por μ, combinação linear com sigma 1, ou, este caso, a matriz de covariância multiplicado por aquele vetor de 1, multiplicado por sigma 2. E de aqui, basicamente a gente chegaria que o nosso... Aqui é só fazer continhas de álgebra lineal, é só fazer continha. E, basicamente, os correspondentes lambdas estão dados por esta expressão. Então, o lambda 1, lambda 2 vão estar dados em termos de μ0 e deste vetorzinho,
Beleza? Este aqui é um número. Então, basicamente, nós temos esta expressão aqui. Beleza? E esta expressão aqui é repetida 3 vezes. Beleza? A questão, mais do que a conta, o importante é quando vocês reemplazam este lambda 1 e este lambda 2. Beleza? Aqui na função objetivo, ou seja, a respeito de aquele lambda 1, lambda 2, vocês conseguem encontrar quem que é o alfa. E, basicamente, quando vocês reemplazam tudo, lá na função objetivo, que é esta função de variância, esta que está aqui, que nós queremos minimizar isso. No fundo, depois de fazer todas as continhas, a gente chega nesta relação. Então, nesta relação, está falando basicamente, olha, que esta relação é uma função de μ0, e isto que ficou aqui é uma matriz constante, então, basicamente, nós temos uma matriz por μ0, 1, e μ0, 1 transposta. Esta é uma função em termos de μ0, que é basicamente essa função que diz a variância mínima em relação a μ0. Então, basicamente, a relação que a gente tem entre a variância e a relação que a gente tem entre a variância e o μ0, que é o nosso valor esperado objetivo, é uma relação quadrática. De fato, mais do que quadrática, a gente vai ver que isto realmente vai gerar uma hipérbola, beleza? A forma quadrática específica disso aqui é uma hipérbola. Então, para entender isso, nós vamos trabalhar nos seguintes ativos. Um ativo livre de risco, beleza? Então, olha, que tem um valor esperado de 5 com um risco de 0. Imagina este que tem um valor esperado de 10 com um risco de 20. E, claro, tem um ativo que tem um retorno maior, porém, em troca, você deveria ter um risco maior. Então, o que nós queremos saber, que combinação dos portfólios, neste caso, faz com que faz com que aquela... Bom, meio que vamos fazer as contas para este caso específico.